O que é o desvio de septo nasal? Olá, meu nome é Rogério Swenson, eu sou otorrino, laringologista. Então vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o septo nasal. O que é o septo nasal? Pessoal, a gente tem uma estrutura que divide as narinas direita e esquerda. Então imaginem que tem uma estrutura no meio delas, das narinas direita e esquerda, que vão separar elas, né? E essa estrutura é composta de osso e cartilagem, então é uma estrutura ósseo-cartilaginosa. É muito comum na população em geral a gente ter algum desvio dessa estrutura, principalmente nos pontos de encontro do osso com a cartilagem. Então o desvio do septo nasal é quando tem esse desvio nessa estrutura ósseo-cartilaginosa. Tá legal, então vamos pensar assim: eu fiz um exame, fiz um raio-x ou fui fazer algum procedimento dentário, me pediram um exame e viram que eu tenho lá um desvio de septo nasal. Eu tenho que operar, né? Quando que eu preciso operar? Então, gente, o desvio do septo nasal é muito comum na população, mais da metade das pessoas tem algum grau de desvio, mas não é porque está desviado que precisa fazer cirurgia. A primeira pergunta que eu sempre faço é a seguinte: você respira bem? Você tem uma percepção que respira bem? Né? Então, assim, essa pergunta já vai direcionar para bastante caso, né, que é cirúrgico ou não. Então vai ter paciente que vai falar assim: eu respiro bem, mas eu acho que esse lado não é tão bom quanto o outro. Isso para a gente já é um indício que pode ter alguma alteração que seja cirúrgica. Tem paciente que respira o tempo inteiro pela boca, o acompanhante que vem junto fala: não, ele só respira de boca aberta. E quando você pergunta se respira bem, ele fala: não, eu respiro bem, não tenho nenhum sintoma. Então o que acontece? Tem gente que acostumou a respirar desse jeito e para ela esse é o padrão de normalidade, né? Ou seja, desde criança respirou mal ou desde a adolescência respirou mal, mas não tem a sensação do que é respirar bem. Então a gente tem que individualizar, né? Tem casos que você vê que a pessoa não respira nada porque o septo é totalmente torto, então uma das narinas é bem fechada e a pessoa acha que não se incomoda. Porém, nesses casos, depois que opera, aí sim ela passa a perceber o que é respirar bem. E por outro lado, é muito comum a gente atender paciente aqui que vem desesperado, que fez um exame, descobriu que tem um desvio de septo e acha que tem que operar, e na prática tá tudo bem, ele só tem o osso um pouquinho tortinho, mas não tem nenhum outro tipo de problema. O que acontece muito é quando você associa o desvio de septo com uma rinite que não está tratada, ou que a pessoa mesmo tratando a rinite respira muito mal, e aí sim você pode ter um benefício muito grande operando. Tá? Então, assim, é importante o diagnóstico, como eu sempre falo, investigar, avaliar esse grau de desvio para tratar de maneira adequada. E se for a cirurgia, que faça, que resolva, que respire bem. Até mais.